Você já percebeu como é cansativo tentar controlar tudo sozinho? A vida financeira, o futuro, as contas, as oportunidades, tudo parece pesar quando tentamos carregar o mundo nas próprias mãos. Mas quando colocamos o controle nas mãos de Deus, algo muda profundamente. A mente se acalma, o coração encontra descanso e a fé abre espaço para o impossível acontecer. Hoje é o dia de entregar o volante da sua vida financeira ao Criador. Deixar que Ele conduza seus passos, direcione seus planos e mostre o caminho da prosperidade. Porque quando Deus guia, até o que parecia perdido encontra direção. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair lentamente, como se cada respiração fosse um lembrete da presença de Deus te sustentando. Feche os olhos e imagine-se diante do altar divino, com as mãos abertas, simbolizando entrega. Tudo o que pesa, contas, preocupações, medos, dúvidas, você coloca agora nas mãos do Criador. Ele está diante de você, olhando com amor e dizendo: confia em mim. A cada nova respiração, sinta o controle saindo do seu peito e sendo entregue ao céu. Nenhuma luta precisa ser travada sozinho. Nenhuma decisão precisa ser tomada na força do medo. Neste momento, entregue o controle da sua vida financeira, emocional e espiritual. Deixe que o poder de Deus governe cada área da sua história e o descanso tomará o lugar da aflição. Pai Celestial, neste novo dia eu me coloco diante da Tua presença com o coração humilde e o espírito disposto a aprender a confiar. Sei que por muitas vezes tentei controlar tudo ao meu redor, as finanças, os prazos, os resultados, os medos e até as pessoas, como se o peso da vida estivesse sobre meus ombros. Mas hoje, Senhor, eu reconheço, não sou eu quem controla, és Tu. Tu és o dono de todas as coisas, o provedor de cada necessidade, o criador de cada oportunidade. Por isso, entrego-te o governo da minha vida financeira e declaro que confio em Tua direção, mesmo quando não entendo o caminho. Senhor, Tu sabes quantas noites já dormi preocupado com o amanhã, tentando encontrar soluções pela força do meu raciocínio. Tu conheces as vezes em que o medo me fez acreditar que estava só. Mas agora, diante de Ti, eu entrego as rédeas da minha vida. Tomo a decisão de Te colocar no centro de tudo, do meu trabalho, das minhas decisões, das minhas contas, dos meus sonhos e até das minhas limitações. Toma o controle, Pai, porque quando tento guiar, me perco. Mas quando o Senhor conduz, encontro o rumo certo. Ensina-me a ouvir a Tua voz nos pequenos detalhes, a reconhecer os sinais do Teu cuidado e a entender que nada foge do Teu plano. Hoje eu descanso na certeza de que mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle, Tu permaneces soberano. Abençoa, Senhor, as minhas finanças. Cada real que entra nas minhas mãos é fruto da Tua bondade. Que eu saiba administrá-lo com sabedoria, gratidão e generosidade. Se houver dívidas, mostra-me o caminho da solução. Se houver escassez, transforma-a em abundância. Se houver desorganização, traz ordem. E se houver medo de faltar, substitui-o pela certeza da Tua provisão. Deus, eu Te entrego também as decisões financeiras que preciso tomar. Não quero mais agir pela pressa ou pela preocupação. Quero ouvir a Tua voz antes de qualquer escolha. Guia-me para saber quando investir, quando esperar, quando dizer sim e quando recuar. Que cada passo meu seja coberto pela Tua direção, porque sei que o Senhor nunca erra. Pai, ajuda-me a compreender que o dinheiro é uma ferramenta e não um fardo,
que ele sirva para o bem, para abençoar outras vidas, para sustentar os meus e para honrar o teu nome. Que eu jamais dependa das riquezas, mas sim do Deus que as concede. Tu és a fonte de toda a abundância, e quando deposito em ti minha confiança, a provisão se torna constante. Senhor, se o medo de perder ainda me acompanha, toca agora o meu coração e o liberta. Se o orgulho me faz pensar que posso resolver tudo sozinho, quebranta-me com tua sabedoria. Se a ansiedade me impede de enxergar o teu agir, acalma a minha mente e faz-me entender que o teu tempo é perfeito. Nenhum atraso é perda quando o relógio é o do céu. Abençoa o trabalho das minhas mãos, Pai, que as ideias venham de Ti, que os contatos certos apareçam, que as portas se abram no momento certo. E quando eu não souber o que fazer, lembra-me de que o controle não está em mim, está em Ti. Faz-me descansar no Teu cuidado, trabalhar com diligência e viver com confiança. Senhor, também te entrego as pessoas ao meu redor que me inspiram, me ajudam ou dependem de mim. Ensina-me a ser um canal da tua provisão. Que a minha prosperidade não seja apenas pessoal, mas um reflexo do teu amor em mim. Que eu aprenda a abençoar, a dividir, a semear sem medo, porque aquele que confia em ti nunca fica sem colheita. E quando as dificuldades vierem, quando as contas parecerem maiores que os recursos, quando a mente quiser desistir, lembra-me que tu és o mesmo Deus que alimentou Israel no deserto, que multiplicou o azeite da viúva e que abriu o mar quando não havia saída. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada é impossível para ti. Hoje, Senhor, eu te entrego o controle. Não quero mais guiar pela lógica humana. Quero seguir pela fé. Tomo a decisão de confiar mesmo sem entender, de caminhar mesmo sem ver o destino, de crer mesmo quando os números não fecham, porque quando entrego o controle, o teu poder começa a agir. Faz-me entender que depender de ti não é fraqueza, é sabedoria. Que reconhecer os meus limites não é derrota, é libertação. E que confiar nas tuas promessas é a única forma de viver em paz. O teu amor é a âncora que me mantém firme quando tudo balança. E a tua provisão é o sustento que me mantém de pé quando o mundo tenta me abalar. Pai, guarda o meu coração de todo orgulho e incredulidade. Dá-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para agir quando for o momento e sabedoria para distinguir um do outro. A partir de hoje, quero caminhar sob o ritmo da tua vontade, nem à frente, nem atrás, apenas no teu tempo perfeito. Senhor, que este dia seja marcado pela confiança e pela entrega. Que ao sair de casa, eu leve comigo a certeza de que não estou só. Tu vais adiante de mim, abrindo portas, preparando encontros e movendo o invisível. E ao final deste dia, que eu possa olhar para trás e perceber o quanto o Senhor cuidou de tudo, mesmo das coisas que eu esqueci de pedir. Em tuas mãos, Pai, está o meu futuro, o meu sustento, o meu descanso e a minha paz. Em nome de Jesus, eu te entrego o controle e declaro: a partir de hoje, minha confiança está em ti. Amém. Entregar o controle financeiro nas mãos de Deus é mais do que um gesto simbólico. É um ato de fé que transforma a maneira como você vê a vida, o dinheiro e o próprio propósito de existir. Desde pequenos, aprendemos a acreditar que tudo depende do nosso esforço, da nossa inteligência, do quanto conseguimos planejar ou poupar. E sim, o esforço é importante, mas ele nunca é suficiente quando falta direção espiritual.
Há algo maior que o simples cálculo humano. A mão invisível de Deus, que abre portas e multiplica o pouco quando o coração aprende a descansar. Confiar em Deus é reconhecer que o controle é uma ilusão. Nenhum de nós pode controlar o tempo, as oportunidades ou o movimento das circunstâncias. Mas podemos escolher onde colocamos a nossa confiança. Quando a colocamos nas mãos do Criador, o caos encontra ordem, a confusão se transforma em clareza e o desespero dá lugar à paz. A entrega é o início de uma nova forma de viver. Uma vida onde o medo da falta é substituído pela certeza da provisão. Pense por um momento. Quantas vezes o medo do amanhã te impediu de viver o presente? Quantas noites de sono foram roubadas por causa de preocupações que, no final, Deus resolveu de forma muito mais simples do que você imaginava? Ele nunca deixou de agir, apenas esperava o momento em que você parasse de lutar sozinho e deixasse que Ele conduzisse. O Senhor nos ensina em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Essa promessa não significa que tudo acontecerá como você deseja, mas que tudo acontecerá conforme o propósito dele. E isso é infinitamente melhor. Às vezes, entregar o controle é ver Deus fechando uma porta que você achava essencial, apenas para abrir outra que você nunca teria imaginado. A entrega não é desistência, é sabedoria. É o entendimento de que há um plano divino em andamento, mesmo quando você não vê. É parar de tentar resolver tudo na força e começar a confiar na graça. Deus quer que você trabalhe, planeje e semeie, mas Ele também quer que você descanse, porque é no descanso da fé que Ele faz o impossível florescer. A confiança verdadeira é silenciosa. Ela não precisa provar, não precisa gritar, não precisa acelerar. Ela simplesmente permanece. Quando o coração aprende a entregar, as finanças deixam de ser um campo de batalha e se tornam um terreno fértil para a ação divina. O que antes era preocupação vira adoração. O que antes era medo se transforma em testemunho. Jesus nos ensinou em Mateus 6:26: olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é uma lição prática sobre confiança. As aves fazem a parte delas, mas não se angustiam com o amanhã. Elas vivem em fluxo com a vontade de Deus. E você, como filho amado, vale muito mais do que elas. Entregar o controle financeiro é, na verdade, devolver a Deus o lugar que sempre foi dele, o de provedor. É reconhecer que, mesmo que falte um caminho visível, ele sempre tem um plano invisível. É entender que os recursos não estão apenas no banco ou no trabalho, mas na sabedoria divina que te guia para onde estão as oportunidades certas. Quando você coloca o controle nas mãos de Deus, o medo perde o domínio. A escassez não tem mais voz. O desespero não dita o ritmo. Tudo passa a seguir o tempo perfeito do céu. E ainda que os números não fechem, você sente dentro de si uma paz que o mundo não pode explicar. A paz de quem sabe que o dono do ouro e da prata está no comando. Lembre-se, o controle nas mãos de Deus é o início da liberdade. É o momento em que a fé substitui o esforço solitário e o poder divino começa a agir onde o humano não alcança. Entregar o controle é dizer: Senhor, eu confio mais na tua sabedoria do que na minha força. E esse simples ato abre espaço para milagres que estavam esperando apenas por isso, pela entrega. Durante os próximos 7 dias, faça um compromisso espiritual.
Entregar diariamente o controle das suas finanças nas mãos de Deus. Ao acordar, antes de se preocupar com o que precisa pagar ou resolver, declare em voz firme: Senhor, o meu sustento vem de Ti. Tu estás no comando da minha vida financeira e nada me faltará. Essas palavras não são apenas um exercício de fé, são uma reprogramação da alma. Cada vez que você as diz com sinceridade, um pedaço da ansiedade é substituído por paz, e o medo da falta é trocado pela certeza da provisão. O objetivo deste desafio é te ensinar a confiar antes de ver o resultado, porque é assim que o poder de Deus se manifesta, quando o coração entrega e descansa. Durante esses dias, evite murmurar sobre dinheiro, reclamar de contas ou comparar sua situação com a de outros. Em vez disso, agradeça. Agradeça até pelo pouco, porque a gratidão é o terreno onde a abundância floresce. Quando sentir a necessidade de controlar tudo, pare por um instante, feche os olhos e diga: Deus, eu tiro as mãos do volante e deixo que Tu conduzas. Anote tudo o que acontecer. Talvez um pagamento inesperado, uma oportunidade nova, uma ideia criativa ou simplesmente uma paz interior que antes parecia impossível. Cada sinal será a confirmação de que Deus está trabalhando. Antes de dormir, repita: Senhor, eu te entrego tudo, o que me preocupa e o que eu amo. Cuida de mim e me ensina a confiar no teu tempo. Essa entrega diária é o segredo da prosperidade verdadeira. Quando o controle sai das suas mãos, o milagre entra em ação. Hoje você deu um passo ainda mais profundo nesta caminhada espiritual. Decidiu soltar o controle e deixar que Deus conduza a sua vida financeira. Esse é o verdadeiro início da prosperidade, quando o coração aprende a confiar e o peso desaparece. Lembre-se, não é o esforço que gera o milagre, é a entrega. Deus não precisa que você resolva tudo, Ele só precisa que você confie. Enquanto você ora e trabalha, Ele move o invisível. Ele prepara encontros, inspira ideias, abre portas e multiplica recursos. O controle nas mãos de Deus é a garantia de que cada detalhe está sendo cuidado com perfeição. Por isso, a partir de hoje, viva com leveza. Faça a sua parte e descanse no poder do Criador. Respire fundo e declare com fé: Senhor, o controle está em tuas mãos. Eu confio no teu cuidado. Essa simples oração é suficiente para transformar o seu dia. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: entrego tudo a Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa aprender a confiar e se libertar do medo financeiro. Que o Deus da provisão te abençoe ricamente hoje.